Fala pessoal, quero ser honesto com vocês aqui já de largada, porque esse vídeo tá difícil de gravar, tem muita poluição sonora. Eu tô aqui no momento entre o intervalo de buscar o meu filho no colégio, o tempinho e o momento que eu saí do meu trabalho. Então eu tô gravando para vocês numa sexta-feira, tá? Aí são 2 dias antes do processo eleitoral, primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Então tem muito carro de som passando, fazendo propaganda, tem uma obra aqui também na volta, e tem um colégio que eu moro próximo aqui, que não é o colégio do meu filho, mas que tem também muita criança brincando, enfim, é isso. Eu não sei como é que vai sair esse vídeo, mas é o tempo que eu disponho, tá, para conversar com vocês. Eu preciso deixar esses vídeos já meio agendados aí, porque eu vou passar por um processo cirúrgico também num dente, e aí eu vou ficar uns dias aí sem gravar. Talvez eu não quero deixar nenhuma semana sem vídeo. A minha ideia foi tentar gravar esse vídeo ainda hoje, vamos ver se eu consigo, né? Esse mês de setembro eu acabei lendo um livro muito interessante, uma novidade para mim, Otávio Paz, autor mexicano que muito me interessava, uma leitura poética, lírica, filosófica, com reflexões muito interessantes, textos que são contos aqui, que flertam aí com o realismo mágico, o realismo fantástico. Eu gostei muito dessa obra, tem ilustrações belíssimas do Gabriel Pacheco, vou tentar mostrar algumas para vocês aqui, tá? Aí vocês podem ter uma ideia do que eu estou falando. Acho que vai dar para ver tranquilo aí as ilustrações desse livro, que dialoga muito, para mim, assim, me pareceu, com aquilo que faz, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, tá? Essa é uma opinião, claro, uma questão muito particular, foi a minha leitura no início, né, nessa introdução na obra do Otávio Paz. Eu não li os seus ensaios, eu sei que ele escreve muitos ensaios filosóficos. A primeira obra que eu tive contato dele até agora com o autor foi essa aqui, e assim, fantástico mesmo. Vou acabar lendo mais coisas certamente do Otávio Paz. Eu li também Afiado, Asfixiado e Aficionado, do Caio Bula, autor paranaense. O livro de estreia do Caio, tem um vídeo resenha aqui no canal onde eu falo do livro dele detalhadamente, das suas referências, né, dentro da poesia nacional, aquilo que ele faz aqui, como que ele brinca com a linguagem, atualiza dentro de uma estrutura tradicional de se fazer poesia no Brasil, mas ele busca uma linguagem mais moderna em alguns aspectos, em alguns momentos, em alguns textos. Os textos não seguem uma ordem cronológica, tem uma série de questões interessantes. Às vezes, por se dividir em asfixiado e aficionado, por horas a gente de fato interage com essa perspectiva da falta de ar, né, da falta de voz, de sufocamento mesmo, que essa primeira parte do livro nos passa, e depois essa paixão, né, esse amor, essa questão de ficar realmente aficionado pela escrita, pela leitura, enfim, por tudo aquilo que nos dá a pensar quando a gente tem esse dom que o Caio tem de transformar as questões do nosso cotidiano e a própria erudição dele em poesia, certo? Fica aí a dica para vocês assistirem o vídeo resenha desse livro aqui no canal. Também li um livro muito interessante chamado Presídio Central, do autor gaúcho Gabriel Michels, livro que eu recebi dedicatória do autor, foi enviado pelo Fabião, Márcio Fabião. Um grande abraço para o Márcio, nosso parceiro aqui do Sujeito Literário, está sempre enviando livros, comentando, assim, inclusive incentivando o canal, né, fazendo com que a gente realmente fique muito feliz aqui para poder dar continuidade a esse projeto. E eu gostei muito da leitura desse livro, Fabião, principalmente para ti, queria te dizer, Márcio. E também para o Gabriel, né? Eu fiz a resenha, tem a resenha do livro aqui no canal, mas eu achei interessantíssimo como ele busca um personagem fictício para falar de tantos personagens reais que acabam indo para o mundo do crime e acabam sendo encarcerados, e aí a gente consegue discutir questões reais da política de encarceramento no Brasil, e especificamente de questões relacionadas a como que se dá o dia a dia dos presidiários gaúchos, né, daqueles jovens que acabam entrando no mundo do crime. E é uma linguagem assim bastante acessível, uma linguagem descontraída, mesmo com um tema tão pesado. Leitura muito boa que eu fiz também nesse mês de setembro. Quero te convidar a assistir o vídeo e a dar uma chance aqui para essa obra do Gabriel Michels. E
Li também esta obra aqui, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, com resenha aqui no canal. Olha, cada vez mais urgente que as pessoas que ainda não fizeram a leitura desta obra possam ter contato com o que o Itamar Vieira Júnior procura nos comunicar aqui em relação à cultura e à religiosidade africana, com relação à resiliência das mulheres negras, com relação à resiliência da população negra de modo geral, das comunidades quilombolas, da luta pela terra que se trava nesse país, onde uma desigualdade social gritante impõe pela violência que aqueles que têm o poder do capital submetam aqueles que muitas vezes querem só um lugar para poder viver, né, casas construídas de barro, e em situações análogas à da escravidão. E aí a gente vai questionar, será que de fato a escravidão foi abolida no nosso país? Acabaram-se as senzalas, surgiram-se as favelas, as periferias e ainda hoje há a naturalização do racismo. Isso é inadmissível num país que tem se caracterizado ultimamente, inclusive, por um aumento sistemático da violência contra as religiões de matriz africana. Um país que mata a sua população negra na periferia e que faz isso dentro de uma política de segurança pública que é abominável, que não resolve absolutamente nada, só reforça as milícias e reforça a insegurança daqueles trabalhadores que vivem hoje cercados pela violência nas periferias do nosso país. Então é um livro que te permite muitas reflexões para além do sertão da Bahia, porque o que está contido aqui é a realidade mais pura da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Leiam este livro e, mais do que isso, acompanhe a resenha que eu fiz a respeito desta obra aqui no canal, que certamente eu dou mais detalhes deste importante e grandioso livro da literatura nacional. Pode ser questionado dentro da sua estrutura narrativa, como eu já conversei com algumas pessoas aí, em termos de linguagem, críticas podem ser feitas do ponto de vista literário, ok, né? Aí no caso até eu não concordo, acho que o texto é fluido e é muito bem escrito e prende o leitor, pelo menos foi assim comigo, certo? Mas é inevitável, e eu acho que vai ser consenso realmente do valor teórico, de conteúdo que tem aqui, que aqui está contido, da importância do que está sendo dito aqui para que a população brasileira possa refletir, se olhar no espelho e enxergar as mazelas que ainda persistem nesse país, que nós precisamos cada vez mais avançar para nos libertarmos de fato destas correntes. Vamos falar do último livro que eu li nesse mês de setembro, para ver se eu consigo encerrar esse vídeo aqui, te convidando a fazer mais uma leitura muito legal, que é Ifá, o Adivinho. Este livro aqui é a adaptação, digamos assim, de um livro chamado Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Então ele fez uma versão adaptada das histórias que ele conta nessa obra, que é destinada ao público adulto, para as crianças, por isso que ele saiu pela Companhia das Letrinhas. Porém, contudo, todavia, eu li este livro, sou um sujeito adulto, e eu recomendo para vocês também, que assim como eu, têm curiosidade de conhecer cada vez mais estas histórias. Eu já tinha tido outros contatos com outros livros, com a mitologia africana de modo geral, sou um admirador, alguém que realmente quer cada vez se aprofundar e conhecer mais dessas diferentes formas de professar a fé a partir da religião, das religiões de matriz africana, então tanto candomblé quanto a umbanda e outras mais. E aqui eu acho que a gente tem algumas histórias que embora sejam voltadas para o público infantil, e eu já tinha lido numa outra edição de um outro livro que trata das mitologias africanas também, eu acho que aqui a linguagem ela realmente consegue abarcar um público bastante genérico, assim, tá? Eu não conhecia a história do Ifá, que conseguiu enganar a morte a partir do contato com o outro orixá, que é Euá. E aí a gente vai tendo cada uma dessas histórias dos principais orixás cultuados, tanto aqui no Brasil quanto fora do país também, porque ao final do livro ele vai trazer uma espécie de um glossário, assim, ele coloca aqui esses personagens, né, esses deuses da cultura africana, cada um deles com um pequeno texto assim, apresentando para nós. Então, para aqueles que ainda não foram iniciados na cultura, na mitologia africana, esse é um livro muito interessante para quem quer introduzir-se aos poucos e conhecer um pouco mais da mitologia africana. Foram essas as minhas leituras então neste mês de setembro. Vamos ver o que me aguarda aí para outubro. Espero que
tenham leituras bastante proveitosas. Te convido a dizer aí o que tu andaste lendo no mês de setembro e o que tu pretendes ler para o mês de outubro. Se tudo der certo, ainda gravo um vídeo para falar para vocês quais são as minhas pretensões literárias para outubro. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.